própria sombra, certo? Vamos fixar esse comentário, fixar. Muito bom. Live 3 de 16, maternidade, o encontro com a própria sombra. Gente, eu queria começar dizendo pra vocês que eu não sou mãe ainda, mas eu tenho uma e conheço muitas mães que existem, né, na minha alma ao redor, que recém-mães, mães mais velhas, mas principalmente as recém-feitas mães, né? Elas sempre me intrigaram com essa coisa de depressão pós-parto, com toda essa questão de a mulher ser vista como alguém totalmente descontrolado quando tem o filho, ser vista como despreparada, né? Sofre muito com o bebê. Eu ouço muitas mulheres dizendo pra mim que, nossa, gravidez é super romantizado e quando você tem o filho é um inferno na vida, demora pra ter filho, menina, porque é melhor e tal. Eu já ouvi isso há muito tempo. Então eu sempre quis entender mais sobre o assunto, até porque eu acho que existem muitos mitos por trás. E esse livro, Maternidade, o Encontro com a Própria Sombra, da Laura Gutman, que inclusive é uma autora maravilhosa, eu recomendo vocês fortemente a comprarem todos os livros dela. Ela tem outros livros maravilhosos, o livro da biografia humana é muito bom. Então é isso, a minha verdade ela não é absoluta, a verdade da Laura Gutman não é absoluta. Então, vocês tirem daqui exata coisa que vocês acharem que faz sentido pra vocês, tá bom? Esse livro, ele é bem denso, ele não é igual ao outro, aquele livro do Poder do Subconsciente, né? A Mente Subconsciente, do Joseph Murphy. Esse livro precisa ler. Se você é mãe, se você tem interesse em ler esse livro e aprender muita coisa, você tem que ler ele passo a passo. Então eu separei alguns capítulos para ler com vocês juntos, tá? A gente vai entender esse livro juntos. Eu não vou fazer um resumão dele, eu vou entrar nele, porque eu acho que é importante a gente ter esse tipo de contato com esse livro, tá bom? Vamos lá. Separei aqui, eu fiz pequenos. Vamos lá. Ela começa dizendo aqui, né, da gente falar da mãe e do bebê. Ela fala assim: e para falar de mãe, também será mais correto nos referirmos à mãe-bebê, porque a mãe é, na medida em que permanece fundida com seu bebê, mãe-bebê, tá bom? E o bebê, a mesma coisa, bebê-mãe, né? O que é mais incrível é que o bebê sente como próprio tudo que a mãe sente, sobretudo que ela não consegue reconhecer, aquilo que não reside em sua consciência, o que relegou à sombra. A gente já vai falar sobre a sombra daqui a pouco, mas vamos pensar nesse parágrafo aqui. Quando a gente não entende, eu acho, tão profundamente qual é o vínculo que se funde, né, quando você tem um filho. Eu acho que, claro, a gente sente, eu imagino que as mamães sintam muito forte esse vínculo, mas elas não entendem a intensidade desse vínculo, quanto esse vínculo ele é bizarramente forte com relação ao que a mãe tá sentindo. Então aqui ela deixa explícito que não existe mãe e bebê, existe mãe e bebê, e não existe bebê e mãe, existe bebê e mãe. Então tudo que a mãe sente, o bebê invariavelmente vai sentir e vai reproduzir, entendeu? E ela reforça aqui que tudo que reside em sua consciência, que ela não consegue pôr pra fora, ela relega a sombra, que é o que o bebê sente, a sombra. Nós vamos entrar em contato com isso depois, tá? Continuando nessa linha de pensamento, quando o bebê adoece, chora desmedidamente ou se altera, precisamos além da mãe para chamá-lo de alguma maneira, reconhecendo que a doença da criança revela uma parte da sombra materna. Ela repete. Porque que acontece? Concretamente, aqui, né, nesse capítulo fala bem. Concretamente, se um bebê chora muito, se não é possível acalmá-lo, nem amamentando, nem ninando,
depois de atender às suas necessidades básicas, a pergunta que deveria ser feita é: por que a mãe chora tanto? Se o bebê tem uma erupção, a pergunta deveria ser: por que a mãe está tão vulnerável? Se o bebê não se conecta, parece deprimido, pergunta-se: quais são os pensamentos que inundam a mente da mãe? Né? Essa live não é para culpar as mães, não é para dizer que as mães, tudo que acontece com o bebê por causa das terríveis mães, não é isso, pelo amor de Deus. É questão aqui de responsabilidade, é questão aqui de prestar atenção num vínculo que é muito mais do que a gente pode entender com a mente. A gente entende, com o sangue, a gente entende com a alma, certo? Porque o ser humano, ele tem tendência a racionalizar tudo, ele quer tudo com a cabeça, por isso que existe tanta cesárea por aí, né? Não estou aqui para dizer mal de cesárea, ou mal de parto normal, ou bem. Estou aqui dizendo que a maioria quanto mais a sociedade fica moderna, quanto mais a sociedade entra em contato com o fácil, a gente renega nossas primitivas forças. A gente renega aquilo que é naturalmente dado para nós, que é a nossa habilidade de parir, normal, natural, como for, a nossa habilidade de amamentar, a nossa habilidade de perceber o que o nosso bebê fala, a nossa habilidade de deixar ele o tempo todo conosco, cuidar dele o máximo que é, tá? Então eu tô dizendo aqui pra vocês o que a autora fala, que pra mim fez muito sentido, tá bom? Então, estamos acostumados a rotular as situações, nomeando-as de maneira superficial, né? Quem já não ouviu? O bebê chora por capricho, pegou um vírus, precisa de limites, né? Claro que as bactérias e os vírus são necessários para ocorrer a doença, permitindo que a sombra se materialize em algum lugar propício para ser vista e reconhecida. Entendeu? Esse é o ponto aqui. Existem vírus e bactérias? Existem, e é aí que a sombra se materializa, porque ele precisa dos vírus e das bactérias para poder se materializar. Então o bebê fica vulnerável e suscetível a essas coisas para que a sombra apareça. Vamos falar sobre as sombras depois. O bebê é sempre um mestre, graças ao seu corpo pequeno que lhe permite maior expansão no corpo sensível. Por isso, consegue manifestar todas as nossas emoções, sobretudo as que ocultamos de nós mesmas. Tá bom? Então, é muito comum a mãe quantas vezes você já não se perguntou e já não... O que tá acontecendo comigo? O que tem de errado comigo? Por que eu acho dessa forma? Por que eu acho de tal forma? E as respostas não vêm. Você precisa de ajuda, você precisa ajudar alguém para encontrar as respostas, o que é perfeitamente normal. Mas pensa assim, se você nem se conhece, você não entende a sua própria sombra, ela fica renegada, ela fica oculta. E aí, o próprio bebê, quando ele nasce, ele manifesta tudo. Ele manifesta tudo. Por isso que a mãe fica tão desesperada. Porque, meu Deus, porque ele chora tanto, porque ele se aterroriza tanto, porque que ele... A gente tem que olhar para as emoções da mãe, a gente tem que entender a mãe. Porque a mãe aprendeu a ocultar essas emoções. O bebê, ele não aprendeu. Ele tá ali totalmente virgem e livre. Quero colocar tudo pra fora que eu mais sinto e que eu mais penso, entendeu? Esse período de fusão emocional entre o bebê e a mãe se estende quase sem alterações pelos primeiros 9 meses. Então, assim, a autora também fala nesse livro que é como se... Entre os animais, nós somos um dos animais que temos uma gravidez mais rápida, né, dos animais. E o que acontece? Quando o bebê nasce, ele não nasce andando igual muitos animais por aí, que já nascem podendo se virar quase que sozinhos, né? O bebê não nasce assim. Ele nasce muito mais dependente. É quase como se ele nascesse estando exatamente igual quando ele estava dentro do útero. Porque ele precisa comer, ele não consegue levantar a cabeça, não consegue se mexer, ele é totalmente dependente. Então, ela diz aqui nesse livro que é como se você tivesse 9 meses de gravidez, 9 meses de gravidez interna e 9 meses externa. Ou seja, você tem que cuidar dele 100% como se você cuidaria dele interno. Então, ele precisa comer a hora que ele quer, ele precisa estar o tempo todo perto. Então, opa, os bichos aqui. Ela fala muito nesse livro sobre a necessidade do bebê estar perto, muito perto, o tempo inteiro. Mas a gente vai falar sobre isso, fica tranquilo, tá? A gente vai falar sobre isso. É que é muita informação esse livro, tá, gente? Tô tentando passar o máximo pra vocês. Bom, vamos lá. O que mais?
ela fala do realmente, então, que 9 meses é totalmente dependente. Depois ele vai começando aos poucos a criar a independência, bem aos poucos, e aos 2 anos as crianças dão um grande salto de independência. 2 anos, 2 anos e meio, tá? E aí eles começam a falar, Matias quer, ela até coloca um exemplo aqui, Matias quer água, né? Matias quer brincar, ele não fala eu quero, ele fala Matias, por quê? Ele ainda entende que a mãe e ele querem a água, ele não entende que ele é a água e que ele quer, ele entende que a mãe e ele querem água, então ele fala Matias na terceira pessoa, é o que a autora fala. E aí, finalmente, um belo dia eles acordam dizendo eu quero essa água, e é o ponto de partida no caminho da separação emocional, tá bom? Se você é mamãe, comenta que eu sou mãe, pra eu saber quantas de vocês são mães aqui nessa live, tá? Beleza, aqui vamos entrar na parte inicial desse livro que ela fala sobre a sombra. Mas o que é a sombra? Esse termo ele é utilizado e difundido por Carl Gustav Jung, sei lá de que nome é esse. Tenta ser mais abrangente do que o termo inconsciente defendido por sei lá quem. Refere-se às partes desconhecidas de nossa psique e também aquelas de nosso mundo espiritual que são desconhecidas, tá bom? Mas calma que vocês vão entender. Nosso mundo é polar, tudo no universo tem seu oposto. Luz e sombra, dia e noite, em cima e embaixo, duro e mole, masculino e feminino, terra e ar, positivo e negativo, enfim. No mundo da psique espiritual também é formado por uma parte luminosa e por uma parte escura, que mesmo que não a vejamos, não quer dizer que não exista. Então, eu não vejo a minha sombra tão claramente, isso não quer dizer que ela não tá aí, tá bom? Essa é a tarefa de cada ser humano. Essa é a sua tarefa em vida, atravessar a vida terrena em busca da sua própria sombra, para levá-lo a trilhar a luz e sua verdadeira cura. Não é isso que eu tanto falo pra vocês? Vocês têm que confrontar. Eu digo confrontar é atrás da sombra, é atrás de entender qual que é a sombra de vocês, que no caso pra mim é muito da criança interna, né, da gente. Então ele fala, muitas pessoas passam a vida inteira sem se confrontar, sem entender a sombra. Ela nunca aparece, mas ela tá sempre ali. Você sempre tá se sentindo mal com você mesmo, descontando nos outros, brigando com seus filhos. Enfim, a sombra tá sempre ali. Beleza, vamos continuar. Tá, aí ela diz aqui, né, que a gente passa os primeiros 20 anos da nossa vida enchendo uma mochila com todo tipo de vivência e experiências, e depois a gente passa o resto da vida tentando esvaziá-la, deixando somente o que é essencial, né, pra nossa sobrevivência. Mas por que é tão árduo criar um bebê? A dificuldade aparece quando é necessário reconhecer no corpo físico do bebê o surgimento da alma da mãe, em toda a sua dimensão, tá? Deve-se admitir sua fragilidade como mães e bebês, cuidar-se como tal, respeitar-se com todas as nossas qualidades, tá bom? Então ela fala aqui que a gente precisa se reconhecer no bebê, a gente precisa entender que aquele bebê é parte da gente, por isso que é tão difícil, né? O bebê ele sente como se fossem seus todos os sentimentos da mãe, sobretudo aqueles dos quais ela não tem consciência. Recentemente nasceu na minha família um bebê e é tiro e queda. Quando a mãe dele tá mal, menina, ele fica choroso, desesperado, amuado, tristinho, tudo que você possa imaginar. Quando a mãe dele tá bem, é uma sorridência, fica feliz, nada afeta ele. Mas é engraçado como quando os pais não têm consciência disso, eles culpam outras coisas. Eles acham que é o vírus do ar, é tudo menos as emoções. Isso é muito, muito perigoso. Porque daí quando a criança cria uma doença maior, como até aconteceu com esse bebê, eles não entendem, entope a criança de remédio, né? Por isso que é tão importante a gente estar atento com essas coisas. Ela fala, às vezes as crianças expõem as crises de maneira tão contundente que só assim tomamos consciência da importância da dimensão, porque levamos a não lhes dar maior atenção, a considerá-los banais e relegá-los nossa sombra. O que significa aqui? Então, muitas vezes, quando a criança não demonstra de forma bem explícita, tipo chorando pra caramba, vomitando as tripas, ficando doente e tal, com muita dificuldade, a gente tende a não olhar, acha que é bobeira que passa. Então, por isso que muitas vezes vem como uma avalanche tudo que a criança sente, tá? E vamos falar de um assunto super polêmico, que é as depressões pós-parto. E se elas existem ou são criadas, né? Isso aqui é bem polêmico, você pode acreditar ou você pode não acreditar. Eu acredito veemente nisso, tá?
Ela fala assim, quando levo em conta a minha experiência profissional, sinto necessidade de denunciar a incrível quantidade de mulheres que são diagnosticadas com depressão pós-parto. Você conhece alguém com depressão pós-parto aí na sua família? Quem já teve depressão pós-parto? Você que está assistindo essa live, já teve depressão pós-parto? Como é que foi isso para você? Porque ela diz aqui, essas pessoas são diagnosticadas com depressão puerperal, né, ou depressão pós-parto, então medicadas com remédios psiquiátricos. Todos se assustam com as sensações extremas da mãe que deu à luz, não é? Não fica assustado todo mundo? E em vez de acompanhá-las nas profundezas da sua alma feminina, apoiada e afetivamente segura, optam por quê? Por adormecê-la, conseguindo apaziguar o espírito dos demais e deixando a mulher sem condições físicas ou emocionais de cuidar do seu bebê, né? Então, o que ela quer dizer aqui? Que, não tô aguentando esse surto dessa mãe. Ai, tá gritando demais, tá triste, tá chorando. Você acabou de ganhar o presente da sua vida. Por que você tá assim mal? Ai, gente, eu acho que é melhor... Tem algum remedinho pra ela, doutor? Então, vamos dar um remedinho pra ela. Eu sei que é difícil pra mãe também. Eu sei que ela se sente mega mal também, que ela quer até o remédio pra apaziguar, mas isso não vai adiantar. Se a gente não estiver disposto a olhar pras nossas sombras, é que nem uma mentoradinha minha que fala. Não quer olhar pra sombra, ela não queria, hoje ela tá olhando, eu tô super orgulhosa dela. Eu não queria olhar pra sombra, eu não quero olhar pra minha dor, eu não quero olhar pra minha dor. Se você não olhar pra sua dor, ela vai te engolir uma hora. E aí você não vai curar nunca. Então por isso é importante a gente se curar dessas nossas mazelas. E por isso que ela fala aqui, que é muito fácil drogar alguém, principalmente quando você tá com dor de cabeça. Fala pra mim se você não acaba se medicando, se você tá com alguma dor, ai, tô com cólica, ai, tô com não sei o que, a gente vive se medicando, a gente vive se prejudicando, em vez da gente prestar atenção, por que eu estou com essa dor de cabeça? Por isso que eu, Larissa, sempre olho o significado emocional de todas as doenças da minha vida que já aconteceram, eu olhei o significado, o que significava nas minhas emoções aquilo, e é batata, sempre bate, tá? Mas vamos voltar. Então tá, para que uma depressão pós-parto real se instale, é necessário haver um importante desequilíbrio emocional ou psíquico anterior ao parto, somado à experiência pelo parto sozinho ou se acompanha de afetos, né? Então, ela diz aqui, tipo, ser uma vítima de ameaças durante o trabalho de parto, ter sofrido desprezo, humilhações. Se a mãe já tava mega mal e depressiva antes de acontecer o parto, depois do parto, se ela continua sendo um parto traumático, é entendível sim quando ela tem depressão. Se não, mesmo assim, ela diz, praticamente qualquer mãe com um mínimo de apoio emocional, interlocução, solidariedade, companhia ou apoio superará sem dificuldades o desconcerto que pode ser produzido por uma queda emocional. Então ela fala bastante nesse livro sobre a rede de apoio, né? A gente já ouviu falar isso incansavelmente, mas ela diz que é extremamente necessária uma rede de apoio. A mãe tem muito mais dificuldade de exercer seus papéis com tranquilidade, de estar mais feliz, de estar mais tranquila sem uma rede de apoio, o que é, né, gente? Vamos combinar que é verdade, né? O que você falou? Doenças emocionais. Bacana, Lara, faz uma live sobre isso. É verdade, devia fazer, né? Boa ideia. Você sempre com boas ideias, né, Tamires, fofa? Vamos lá. Então tá bom. O encontro com a sombra, a partir da presença de um bebê, é indefectível. Há mais as mulheres que conseguem disfarçar melhor que outras, né? Quem não conhece aquela pessoa que nunca demonstra os próprios sentimentos, sempre esconde, sempre acha que todo mundo acha que tá tudo bem com ela. Ai, como você tá, fulana? Ai, tô ótima, tô bem, tá tudo bem. Ai, como é que tá seu marido? Ai, tá tudo bem. E o bebê, tá tudo bem. E aí o bebê tá lá, vomitando as tripas, gritando, e a pessoa dizendo que tá tudo bem, né? Tem gente que esconde bem, tem gente que esconde muito bem, né? Vamos lá. À medida que uma mulher vai assumindo a própria sombra, ó que legal, à medida que a mulher vai assumindo a própria sombra, observando-a, indagando-a, investigando, questionando a si mesma, que eu falo do questionamento, libera o filho da manifestação dessa sombra. Então é básico, meus amores, é básico. Se a mulher está simplesmente questionando, olhando, disposta, pronto, o bebê já é liberto. Agora, se você tá simplesmente ignorando e colocando pra lá, o bebê vai ficar suscetível.
Há uma infinidade de casos semelhantes ao da Romina, que ela deu um caso enorme aqui da Romina, eu não vou ler pra vocês. O puerpério é um momento privilegiado para enfrentar com acompanhamento e apoio o surgimento de uma parte da sombra. Se a decisão pessoal for a de não querer saber, simplesmente o bebê manifestará, no plano que for possível, em geral no corpo, a mensagem que a mulher estiver evitando a si própria. Ficou claro, né? O que a Bruna falou? Com certeza, se não fosse a rede de apoio, eu não voltaria à minha vida normal, sem ficar neurótica com o bebê ou comigo mesmo. Extremamente importante, viu só? Mamãe falando, muito importante, né? Nossa, eu imagino. Vou precisar quando tiver o meu. Tá, beleza. Ela diz assim: creio que é indispensável saber de antemão que a sombra fará uma aparição destemida durante o pós-parto. Caso contrário, cada nova sensação assustará, em primeiro lugar, a mãe que a experimenta e depois todas as pessoas que a cercam, gerando desconforto e levando-as a pensar que aquela loucura precisa ter um fim, né? Que é a tão temida depressão pós-parto. Transformar-se em mãe e bebê é atravessar o puerpério em um estado de consciência. É preciso que as mães... Então, aí ela diz aqui, é preciso que as mães enlouqueçam um pouco. E para isso elas precisam de apoio das pessoas que as amam. Ou seja, gente, tá tudo bem vocês darem a louca, ficarem irritadas, gritarem, assim, eu digo, é isso mesmo. A gente tem emoções. A gente, quando tem um bebê, eu imagino, e ela diz aqui no livro, que você volta a ser primitivo, você volta a um tempo em que não é muito racional. Você simplesmente tá com um monte de emoções, você tem que pôr pra fora, tá tudo bem você gritar, você chorar, você dizer coisas, você se libertar daquilo que tá dentro de você. O ruim é quando as pessoas querem calar, ai, fica quietinha, ai meu Deus, olha, pobre coitada, tá chorando, é pobre coitada, tá irritada. A gente precisa entender que as emoções estão ali, existem e vão existir. Se a gente ficar com essa coisa de achar que as pessoas têm que calar em tudo na vida, né? A gente tem tanto medo das conversas difíceis, a gente tem tanto medo das reações estrondosas dos outros, né? Isso é muito real. Tá. Aí eu vou ler só um exemplinho aqui que ela dá, pra você ver. Ai, tem vários bichos aqui. Uma noite tive uma discussão com meu marido sobre uma questão que já havíamos abordado sem chegar a um acordo. Insônia, fitando o teto na escuridão, ouvi minha filha vomitando no quarto ao lado. Na realidade, percebo agora, eu queria que essa situação se afastasse radicalmente de mim. Então, ela estava muito mal, vomitou, emocionalmente vomitando aquela situação, e a filha do outro lado vomitando também, né? Aí também dá um outro exemplo aqui de que a mãe decidiu confrontar os pais e o filho parou de ter tantas doenças respiratórias que o filho tinha, tá? Imediatamente, ela diz aqui. Vamos lá, seguir em frente. Se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, eu estiver falando rápido, lendo rápido, vocês me falam, tá bom? As mulheres puerpérias têm a capacidade de sintonizar a mesma frequência do bebê, que lhes facilita criá-los, interpretar suas necessidades mais sutis e se adaptar à nova vida. Por isso é frequente a sensação de estar flutuando em um outro mundo, sensíveis e emotivas, com a percepção distorcida de sentimentos confusos. É normal, né? Ela diz aqui, é normal você sentir como se você estivesse em outro mundo, se sentir super desconectada do mundo real, desconectada do que existe aqui, porque, poxa, você tá no outro mundo mesmo, você tá vivendo um mundo de dois, no caso, você e seu bebê. Daí ela fala, um grupo de apoio permite que os estados agressivos, enfim, ela vai aqui repetir que o grupo de apoio é interessante, tá? Vamos seguir reto. Aí, eu vou pular a parte do parto, ela fala bastante sobre parto aqui. Eu pulei porque eu acho que é pessoal, eu não vou ficar aqui entrando em parto, mas se você tem interesse de ler esse livro, leia porque tem muita coisa legal, tá? Ela também fala sobre amamentar. Eu acho legal falar sobre amamentar, porque de fato é uma coisa que a gente tem muita dificuldade, muitas mulheres têm muita dificuldade, e a visão dela sobre amamentar é muito legal, tá? Então, amamentar nosso filho será simples se nos dermos conta de que é semelhante a fazer amor. Ela usa essa analogia. Calma, não se desespere, ela vai explicar. No princípio, precisamos nos conhecer. Isso se consegue melhor estando sozinhos e sem pressa. Quando fazemos amor com o homem que amamos, não nos importamos com o tempo, nem se o coito dura mais de 15 minutos, se ficamos mais embaixo, em cima, se estamos de qualquer forma. Não nos importa se amamos várias vezes em uma hora ou se dormimos esgotados, abraçados um dia inteiro. E ela fala, com o bebê é exatamente a mesma coisa. As mulheres precisam estar em comunidade
comunicação, né? O bebê precisa estar em comunhão e amparado pelo corpo materno para sentir o contato e poder sugar. As mulheres precisam do mesmo para produzir leite e gerar amor. Ou seja, para você entender como você vai ter a melhor forma o seu bebê ali com você mamando, você precisa se permitir fazer, errar, testar, olhar para cima, olhar para baixo. Não existe uma fórmula mágica, né, gente? As melhores oportunidades para que cada mulher se conecte com aspectos mais naturais, animais e selvagens de seu ser essenciais são o parto e a lactância. É claro que bem poucos o conseguem, porque homens e mulheres, aterrorizados por esses aspectos animais, fazem o possível para que eles não interfiram em sua maneira de ser. Gostaríamos de parir só com a cabeça, né? Sem integrar nossas regiões baixas. Se pudesse, a gente paria com a cabeça, né? Sem fazer muita força e ficar naquela posição super selvagem que a gente fica. Talvez seja por isso que todos ficam mais tranquilos com as cesarianas, ela diz. Dar de mamar é despojar das mentiras que nos contamos durante toda a vida sobre quem somos ou deveríamos ser. É estarmos soltas, poderosas, famintas, como lobas, leoas, tigresas. Muito semelhante às mamíferas de outras espécies em seu total apego pelas crias. Então é você se permitir ser totalmente você, ser totalmente animal na sua forma mais animal de ser. A gente tem tanta dificuldade de fazer isso nos dias de hoje, né? Os nossos instintos, a gente tem tanto medo. Enfim, ela fala bastante sobre a lactação aqui. Aí ela diz também que outra coisa absurda é dizer que o bebê vai ficar mal acostumado se você dá muito peito para ele. Qualquer outra espécie de mamífero morreria de rir. Ela diz, se aquilo que o recém-nascido reclama para sua consistência, né, sua subsistência, lhe fosse negado. Os seres humanos são muito menos inteligentes do que acreditam quando pretendem negar a lei da natureza. Que a gente quer colocar regras, quer colocar horários, times pro bebê mamar. E ela diz aqui que não existe isso. É você respeitar as leis da natureza, respeitar como que é o seu bebê, o que ele acredita ser e tudo mais, tá bom? A gente tá quase acabando. Os capítulos que eu separei pra hoje, tá? E aí ela fala também muito aqui sobre uma coisa que eu achei interessante, que a mulher, quando ela tá grávida, ela fica muito no mundo de Alice, no mundo das fantasias. Ai, meu Deus, eu vou ser mãe, aquele glow, as pessoas cuidam dela como se não houvesse amanhã. Ela fica nessa coisa mesmo um pouco infantilizada, a autora do livro fala. Ela não entra em contato com um ser muito mais poderoso que ela vai precisar ser, uma maturidade que ela vai precisar criar, entendendo que não existe bebê ideal, existe bebê real. A gente tem que se livrar da necessidade de querer que tudo seja o ideal. Ai, porque filho de fulano é tal jeito, filho de sei o que é tal jeito. A gente acha que quando o bebê nascer vai ser tudo maravilhoso, mil maravilhas. A gente não percebe que a gente idealiza demais tudo. E a gente fica depois triste porque ninguém contou a verdade sobre ter filhos. Porque não é nada mais do que isso. Você cuidar, você amamentar, você se doar demais. E a gente fica romantizando a parada. E a gente tem que aprender que não existe tal romantismo, existe o real. A gente tem que parar de achar que a gente idealiza, né? Até a autora fala que ela tem que é necessário aceitar a mãe real também, não a mãe ideal, porque muitas mulheres também fazem todos os cursos que existem, se fazem fisioterapia, curso de amamentação, faz tudo que tem pra fazer e depois fica se culpando porque não consegue dar conta, porque se sente mal. É abraçar a mãe real e não a mãe idealizada que a gente tanto queria ser, a mãe fitness, a mãe que faz exercício, a mãe que amamenta perfeitamente, que cuida do marido, pelo amor de Deus, né? A gente tem que aceitar as fases da vida como são, né? Bom, deixa eu ver aqui mais. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá, ela falou também sobre a sexualidade, né, no pós-parto, que a gente tem que entender, que o homem deveria entender, que a mulher, ela tá tão envolta naquele universo e ele tão pouco pode ajudá-la, que quando ele pode ajudá-la, o ideal é que ele consiga feminilizar o sexo. O que é isso? É não precisar fazer o sexo em si.
Você poder fazer massagem e beijos e carícias e ler um livro para sua mulher e tratar ela com o amor feminino que ela precisa naquele momento, porque senão muitas mulheres ficam até tensas de imaginar que elas vão pra cama e o marido vai estar lá esperando, achando que vai ganhar alguma coisa, sendo que não é necessário, gente, fazer isso a todo momento. Não é necessário, que o homem consiga ajudar a mulher da forma mais amorosa e carinhosa possível, da forma mais feminina que ele pudesse ser naquele momento, sem pensar tanto nos seus desejos, né, nas suas peculiaridades. Então as mulheres ficam assustadas, elas até fogem do quarto correndo, porque... E aí acaba o quê? O que acontece? Os homens ficam achando que a mulher não dá atenção, que a mulher me largou. Na verdade não, você que largou ela. Né? Você que largou ela quando você pensa simplesmente no seu bel prazer, né? Naquilo que é importante pra você, sem entender que naquele momento ela não pode te oferecer aquilo que você precisa, sim, ser muito mais compreensível e feminilizar o sexo, né? A gente não precisa gozar, ela fala aqui, você não precisa gozar toda vez, você não precisa transar toda vez. Pelo amor de Deus, vamos aprender a se curtir na massagem, no carinho, no cafuné, né? Sem precisar sempre estar alimentando um homem e suas necessidades, tá? É isso que ela fala e eu concordo. Vamos lá, último parágrafo aqui que eu separei. E ela também diz aqui sobre o que acontece com as mães quando elas criam seus bebês guiados por conselhos e receitas recebidas. Simplesmente a sombra aparece em manifestações incômodas, como doenças, choro destemido. Então o que acontece? Quando a gente tenta criar o nosso filho por muito receita de bolo que a nossa avó deu, que a nossa mãe deu, todo mundo quer dar pitaco, né? A gente para de prestar atenção nos nossos instintos que estão aqui, eles existem e só a gente vai saber. Sua mãe sabe os instintos e a vontade que ela vai desenvolver, que ela vai saber, ela vai olhar pro bebê, ela vai saber quando fazer cada tipo de coisa. A gente não precisa achar que os conselhos de como foi pra nossa mãe vai ser pra gente, até porque a nossa manifestação da nossa sombra vai ser diferente do que foi a manifestação da sombra da nossa mãe. Por isso que cada pessoa tem uma experiência única, né? E aí ela fala que a gente, eu vou terminar com essa aqui, que é meio pesada, né? Ela fala assim, somos uma sociedade extremamente violenta com as nossas crianças. Insistimos em não atender às queixas do bebê, que dependem de forma exclusiva dos cuidados dos adultos. Um bebê humano não tem qualquer autonomia em relação ao próprio corpo. Ao nascer, sequer sustenta a própria cabeça. E só consegue se deslocar por volta dos 9 meses. Então, ela diz muito nesse livro que a gente precisa urgentemente parar de deixar os bebês longe da mãe. Deixa ele no carrinho quando dá. Deixa ele no carrinho quando dá. Deixa ele no bercinho quando dá. Deixa ele em todo lugar longe da mãe. Ele parou de mamar? Então tá bom. Coloca ele no bercinho quando ele dormiu. Ela diz, tá, gente? A opinião da autora é que você precisa estar o tempo inteiro com a sua criança. Por isso que é tão importante você ter a rede de apoio junto com você. Ela disse que uma prima, uma mãe, uma avó puder ficar o máximo possível, um marido, uma babá, para que você consiga ter ajuda nesses momentos que você tem que ficar o tempo inteiro com a sua criança. Até ela diz que problemas de o leite vir abundante, é as mães que ficam colocando a criança em outro lugar. A criança precisa estar junto para que o vínculo aconteça e a energia do próprio leite caia. Ela fala várias coisas científicas para provar isso. Ela diz que quanto mais o bebê tá no colo, mais é tudo fluido, mais gostoso e mais proveitoso para ambos, entendeu? Por mais que seja difícil essa visão, né? Pensar, a mãe não vai nunca ficar sem o bebê. Ela diz que é importante ficar o tempo inteiro com a criança, tá? E a gente é ensinado a deixar o bebê no carrinho, no negócio. Parou de mamar, deixa eu descansar um pouco. Então ela fala muito sobre isso. Essa autora, ela é maravilhosa. Esse próprio livro, a Biografia Humana, ela fala muito sobre como a gente pode se curar da nossa sombra, sabe? Então, e ela explica como que se a gente cuidasse dos nossos filhos da maneira certa, que muitos não teriam traumas e dificuldades. O que é óbvio difícil a gente fazer isso, óbvio a gente tem que estar muito alinhado com ter entendido, estudar a nossa sombra ao máximo. Mas ela fala bastante sobre essa coisa de você prestar muita atenção, que quando você coloca um ser humano no mundo, você precisa estar 100% atento a tudo que você faz, tudo que você sente. Principalmente quando ele nasce, porque tudo é reflexo seu. É muito louco, é muito legal, né? É muito diferente, disruptiva essa ideia da sombra, da mãe que reage no bebê. Eu quero saber a opinião de vocês gostaram dessa ideia? Vocês já sabiam disso? Como que foi ouvir isso? Me contem aqui.
Que daí eu converso um pouco mais com vocês, ou a gente acaba a live, esse pedaço do livro, porque amanhã eu fiz até a metade, amanhã eu termino de falar sobre ele, porque eu não sou especialista em maternidade, em mãe, bebê, mas eu achei esse livro muito legal. Eu sei que a maioria das minhas seguidoras, elas são mamães, e que elas têm, eu sempre quando eu falo essa visão para elas se surpreendem, e muitos bebês já conseguiram ter super resultados diferentes nas suas dificuldades quando as mães descobrem esse livro. Se você pesquisar no próprio YouTube, você vai encontrar vários relatos de mulheres falando sobre como mudaram as suas vidas depois de ler esse livro. Adoro sobre o assunto de maternidade, meu sonho é ser mãe. Ai, lindo, meu também, eu adoro também ler, eu quero muito ser mãe. E nesse livro ela desmistifica muita coisa. Então, assim, de verdade, quem quer ser mãe tem que ler esse livro. Não pode simplesmente ouvir minha resenha, porque ele tem tanta coisa que eu jamais conseguiria passar em 2 lives, tá? Meus amores, vamos fazer um print da live pra vocês poderem divulgar, se vocês gostarem da live, né? Eu vou fazer a minha careta e você tira um print aí pra poder colocar nos stories se você achar que faz sentido, se outras mães deveriam também receber esse tipo de conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Pronto. Enfim, perdi o início, mas achei interessante o que eu ouvi, muito diferente das opiniões atuais. É muito disruptivo esse pensamento, é muito diferente. Essa autora é best-seller, ela estudou milhares de casos, ela ouviu muitas pessoas, ela estudou muito, ela é maravilhosa, essa autora. E a opinião dela é sensacional, assim, eu gostei demais dessa visão dela sobre a maternidade, assim, eu acho que resolve o problema de muitas mães se elas tivessem acesso a esse tipo de conteúdo. Então, se você gostou dessa live, envia para outras pessoas que faça sentido elas saberem, tá? Porque eu acho que é bem interessante, pode ajudar muito. Obrigada, amanhã tem mais metade desse livro, espero que vocês tenham gostado. Me esforcei porque não é o meu assunto todo mundo é especialista em um assunto, eu sou especialista em crenças limitantes e bloqueios emocionais, mas eu achei que seria interessante trazer esse tema pra vocês, tá bom? Um beijo, meus amores!